O protestante, do que eu estou colocando, é os que seguem os cristãos do protestantismo, que seguem Lutero. Sim. Eles são cristãos que não aceitam os católicos. Eles já saíram dali. Os evangélicos também. Eles não querem. Inclusive, tem um livro, falando dos assassinatos, né, dos anabatistas, tem um livro chamado O Rastro de Sangue, que conta toda essa história. Os batistas, hoje, são descendentes dos anabatistas. Olha. Vieram de lá, vamos dizer assim. Então, eles não aceitam essa igreja triunfante, esse Messias católico. Aí você fala, mas não é o mesmo Jesus, o que você está falando? Não, não é. E se vier o Messias dos protestantes, ele não é o mesmo do católico. E para o católico vai ser o anticristo. Dá para entender? É o anti. Porque ele não tem a igreja triunfante, não tem Maria. Eles não têm a mãe. Eles não têm os santos. Eles não têm nada disso. Então não serve. O Messias lá dos muçulmanos não serve nem para judeu, nem para católico, nem para protestante, nem para evangélico. Não serve. E acima dessas discussões religiosas, alguém está lançando um checkmate na sociedade nossa, por assim dizer, né? Exatamente. Enquanto a gente está aí nessa discussão. Sim, porque se a gente for olhar assim, esse rastro de sangue deixado pelos cristãos, sabe? Muitos podem dizer que os cristãos são anticristos. Porque quando a gente olha os anglicanos, os ingleses chegando lá nos Estados Unidos, escravizando os indígenas, dizimando aqueles povos, escravizando um monte de negros. Inclusive, década de 60, 70, a Ku Klux Klan ainda matava. E eles faziam o culto deles a Jesus, né? Oravam e saíam na madrugada para enforcar negros nas árvores e tacar fogo. Eles gostavam de fazer isso aos sábados, às sextas, para no dia seguinte as pessoas se depararem. Inclusive tem uma série na Netflix que saiu agora contando um pouco da história da Ku Klux Klan. Eu não assisti ainda, eu quero dar uma olhada para ver se é interessante. Mas eu assisti muitos filmes assim. E é uma coisa horrível. E eram cristãos. São cristãos. A Ku Klux Klan ainda existe nos Estados Unidos. Então a gente está falando de coisa atual. Não é uma coisa antiga. Então, esses cristãos, eles já mataram mais que o Bigodinho. E pode muito bem um judeu ou um muçulmano apresentar o seu Messias e falar, esse aí que vocês estão dizendo, o Cristo, esses cristãos, são os anticristos. E acaba sendo um argumento forte, porque existem provas históricas desses acontecimentos. Sim. Nós olhamos aqui para o Brasil essa intolerância religiosa. Quantos, né, terreiros de candomblé e de umbanda já foram invadidos por protestantes? Nossa, fanáticos? Exatamente. Destruindo tudo, quebrando tudo. Os próprios conflitos no Oriente Médio, né? Sim. Olhando aí para fora, né? Sim, essa intolerância religiosa é uma coisa, sabe, triste e muito atual. E acaba sendo realmente uma deixa, né, para esse governo do caos fazer o que eles querem. Eles podem muito bem, né, vir com uma propaganda que podem trazer o Messias de qualquer um desses grupos, o Machia de qualquer um desses grupos e apresentar como sendo o equilíbrio. Exatamente com uma ideia de controle. E que não tem nada do diabo aí, dá para entender? Que não tem o filho do diabo, sabe? Não tem. Muito embora isso é o que é incutido para a grande maioria da população. Né? E aí que está o medo. Exatamente. Mas as religiões, elas se mantêm, né? Infelizmente, por causa que elas manipulam essas duas emoções, o medo e a culpa. Sempre é o medo e culpa. Eu penso assim, né, que seria bem diferente
os momentos nos templos se o encontro fosse só para agradecer. Só ação de graças. Só gratidão. A gente não tem que louvar a Deus, porque Ele não precisa disso, Ele é todo-poderoso. Imagine. A gente pleno de conhecimento, pleno de prosperidade de tudo, exigindo alguma coisa de pessoas que estão com dificuldades em todos os aspectos. É bem essa visão que nós temos, né? Uhum. Eu não sou nada, Deus é tudo na minha vida, então eu louvo, sabe? Eu peço, eu intercedo, sabe? Eu contemplo, eu silencio, porque eu não valho nada. Eu sou um grão de areia. Eu tenho que louvar, bendizer. Eu penso que só tenho que agradecer. Seria uma outra visão de encontros. Porque, assim, eu já vivi muito tempo dentro da igreja e é gostoso, é bom, sabe? Você foi seminarista, inclusive, né? Não cheguei a ser seminarista. chegou a Eu fiz ser? uma preparação antes de ir para o seminário. É chamado de propedêutico. Eu tinha um padre que me acompanhava e aí eu ia ali conversando com ele e junto com ele eu ia entendendo se a minha vida realmente era para ir para o seminário e futuramente me tornar um sacerdote. E nesse processo eu entendi que não seria. Que não serviria, né, para ser um sacerdote. Porque eu pensava assim, olha, obediência, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Porque ele sempre falava dos 3 votos, né? Apesar que tem padres que não fazem votos de pobreza, mas eles são aconselhados a viver de uma forma mais simples, de não ser pessoas dadas a dinheiro. Mas tem muitos que fazem votos de pobreza. Então eu estava ali sendo conduzido para fazer voto de pobreza e eu pensava, pobre, eu sempre fui a vida toda, não tenho dificuldade nenhuma em ser pobre. Assim, obediente, nossa, isso é um pouquinho complicado, né? Mas vamos tentar. Se o bispo falar alguma coisa que eu não gostar, acho que eu dou uma cabeçada nele. Mas vamos tentar. Mas quando chegava nessa questão da castidade, eu falava, não, isso não vou acertar, não. Eu vou ser um péssimo padre, sabe? Então, eu melhor... Aí, quando eu falei isso pro padre, eu falei, padre, eu estava avaliando tudo e eu não vou conseguir. Ele falou, então seja um bom marido. Eu entendi que ser um bom marido seria uma coisa deprimente. Credo, eu não fui tão bom para ser um sacerdote. Agora só serve ser um bom marido. Eu vou ser um bom marido, então, né? Já que você não pode ser um profissional, seja um meio oficial, então, bonzinho, sabe? Medíocre. Eu falei, então tá bom, então o marido é isso. Mas eu falei, melhor ser um bom marido do que ser um péssimo padre, eu pensei assim. E desisti, né? Desisti dessa vida sacerdotal. Mas foi um período, assim, onde eu trabalhei muito a parte, sabe, do coração, sabe, do cardíaco, dessa reforma íntima, como é dito dentro do Espiritismo. Sim. Foi um período onde eu pude exercitar bastante a questão da consciência. Então, eu não olho para a religião como uma coisa perdida, né? Como Marx coloca, né, o ópio da sociedade, ou como Freud, né, que diz que é uma manifestação ainda na nossa criança, que está buscando fantasias, né, um devaneio. Eu não vejo assim. Mas essa manipulação da culpa e do medo é um grande problema. Porque faz com que a gente fique sempre coagido, né? A gente não vai para a igreja porque a gente está feliz e a gente quer agradecer. A gente vai para a igreja com medo. Tinha um padre que no final da missa, ele falava, gente, domingo sem missa, semana sem graça. E eu não gostava. Enquanto as pessoas riam, eu não gostava daquilo, porque sem graça é um desgraçado. Então, se você não vai à missa, você é um desgraçado. E se eu não quero? E o que é, então, das outras religiões? Interessante que a religião Yorubá, quando chega aqui no Brasil, eles trazem o orixá, o Exu, e numa das suas imagens ele é representado com um falo bem avantajado. Assim como os muitos deuses de outros povos. E deusas, né? As deusas são representadas com ancas, né? Bem avantajadas e às vezes grávidas, né? A gente vai lá para períodos dos Paleolítico,
neolítico, encontramos pinturas, né? E até mesmo algumas estátuas, imagens de Deus, com o falo bem ali, e a deusa com ancas, mostrando a fertilidade, né? A vida, essa é a representação. Mas quando os católicos olham para o Exu, falam, isso é um demônio. E demonizaram o Yorixá. Sabia que lá no Yorubá não tem demônio? Não tem antítese. O Deus Todo-Poderoso e Criador e esses deuses que estão junto com ele, cada um atuando numa realidade, eles não têm um algoz. Uau! Uma vez eu vi uma Yalorixá falando, cristãos, para de perseguir a gente, dizendo que a gente cultua o demônio. Na nossa religião não tem demônio. O demônio é de vocês. Eu achei aquilo o máximo. E é verdade. Essa construção do demônio foi vindo, né? E eles precisaram construir esse demônio para tirar de Deus esse Ra. Uhum. E o dualismo persa ajudou para isso. Sim. O demônio possibilitou personificar isso. Exato. E esse demônio tem um filho. No Apocalipse, aí vem o filho do demônio. Você imagina só, pegando essa análise muito interessante sua, né, de que a religião vai se basear na culpa e no medo. Você imagina o medo que a figura do demônio tem e você ainda pensar que um filho dele pode caminhar sobre a terra. Sim. O tamanho do desespero, né, que isso causa, né? Exato. E existem várias vertentes. E a manipulação que isso permite. Exato. E existem várias vertentes teológicas, né, que nasceram depois, né, do protestantismo, da reforma protestante. Um deles foi o Calvino, João Calvino. Ele vem, claro, pegando esses textos bíblicos, né, essa história de Esaú, que mostra a questão do escolhido, daquele que está realmente o eleito e aquele que foi realmente rechaçado desde o princípio. Ele pega algumas narrativas de Paulo, porque o Paulo é aquele que realmente fala forte sobre essa questão dos predestinados. Então, o João Calvino, ele começa a sua narrativa falando disso, da tulipe, sabe? Dos 5. Essa predestinação. Até aqueles que foram predestinados para serem salvos, eles não podem resistir. Exemplo, se eu estou lá no livro da vida, se o meu nome está lá, e eu falo a minha vida toda, eu não quero esse Deus, eu não quero esse Jesus, eu não quero, vai chegar uma hora que eu vou falar assim, eu quero. Eu não consigo. É mais forte do que eu, porque o meu nome está lá. O meu nome está lá. Um resumo, né? Mas depois vem Armínio. Aí o calvinismo e o arminianismo. Ele já contradiz completamente a narrativa de Calvino. É a antítese. Ele já vem com uma outra narrativa que a gente pode sim resistir essa salvação. Que não existe os eleitos para ir para o céu. Ele até pega alguns textos, né, como Jesus, Evangelho de João, né, quando ele olha para Jerusalém, a narrativa bíblica. Ó Jerusalém, como eu gostaria de acolhê-los, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. E o versículo mais curto da Bíblia está: e Jesus chorou. Então, Armínio, ele pega esses textos e outros, esse texto e outros, né, para provar que é possível resistir essa salvação. Olha só quantas correntes teológicas existem. Baseadas numa mesma raiz, né, inicial. Sim. A gente pega essa situação que acontece, né, que é muito triste aqui no Brasil, o feminicídio e violência doméstica. Na estatística, a grande maioria são mulheres cristãs. Aí você pergunta, mas por quê? Ah, não, porque o Brasil existe muito mais cristão do que qualquer outra coisa. Não. Além dessa estatística, são mulheres cristãs. Porque essa submissão, essa ideia, volta para casa, seu marido está quebrando tudo, volta para casa e ore pelo teu marido, minha irmã. Você não está orando corretamente. Dobra teu joelho. Foi o marido que Deus te deu. Você não orou? Deus te deu essa cruz. Então sofra no seu casamento. Assim como Cristo sofreu por nós.
e morreu por nós. Essa narrativa está ali, de pano de fundo, sabe? Uhum. Não é nas entrelinhas, não, é direto. Mas está ecoando na cabeça dessa cristã. E ela volta para casa. E é morta. Vai falar com o pastor ou com a pastora. E é diferente as igrejas na Europa. É diferente as igrejas nos Estados Unidos. Não tem isso. Mas aqui da América Latina, com todo esse atraso, essa é a narrativa.